Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos estar continuando nossos estudos com Atos capítulo 6. E aqui vai falar do aumento da igreja e os problemas que advêm desse acontecimento. Porque o que acontece? Uma igreja precisa de gestão. Ela precisa ser gerida, ela precisa de pessoas que cada um vai cumprir seu ministério. Então aqui a igreja, os apóstolos já não davam mais conta de fazer todas as coisas. Então era necessário que os ministérios fossem distribuídos, e aqui começa a consagração dos primeiros diáconos da igreja. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Como eu falei no capítulo anterior, como a igreja estava crescendo e cada um vendia a sua propriedade, cada um dava aquilo que podia, todo mundo vivia numa comunidade onde não havia falta de nada, mas acontece que em alguns momentos houve falha e esses judeus que falavam grego, eles estavam se queixando que os judeus que falavam o hebraico estavam deixando as viúvas dos gregos em falha, ou seja, estava faltando alimento para elas, os alimentos não estavam sendo distribuídos equitativamente. E aí isso gerou o primeiro problema da gestão da nova igreja, que agora estava crescendo. Por isso os 12 reuniram-se, todos os discípulos, e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Ele diz assim: nós não vamos deixar de pregar a palavra e ficar preocupados com quem está recebendo alimento, quem não está recebendo alimento, e nós temos que nos empenhar, nós temos que nos preocupar com a palavra. Olha a importância, né, do pastor de uma igreja, ele ter muito tempo para não ficar preocupado com gestão empresarial, quem vai cuidar da limpeza, quem vai cuidar da distribuição dos alimentos, quem vai fazer o atendimento, quem vai limpar a igreja. Por quê? Ele precisa se preocupar com a palavra que vai ser pregada naquele altar, porque o que realmente importa? A palavra. E eles então se reuniram. Então é importante que haja um consenso, que haja sempre uma discussão, mas uma discussão, claro, santa, né? Para que todas as coisas sejam definidas. Então, um bom gestor é muito importante numa igreja, viu, gente? Irmãos, ele diz assim: escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Veja que numa igreja a escolha é bem diferente do que no mundo, né? Se fosse no mundo, você diria 6 homens competentes, inteligentes e que conheçam bastante sobre gestão de distribuição de alimentos ou qualquer outra função que eles fossem exercer. Mas já que não, para a igreja, o que é importante é que esses homens dessem um bom testemunho, é que eles fossem cheios do Espírito Santo e que eles tivessem sabedoria do alto. Olha que a escolha de pessoas dentro da igreja para gerir uma igreja é diferente da escolha no mundo. Não é porque você é capacitado, mas é porque Deus te capacita. Tem até uma coisa conhecida entre os cristãos que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Aleluia! Então aqui já dá essa primeira noção do que era observado nos homens que seriam escolhidos para o diaconato da igreja. Passaremos a eles essa tarefa, eles vão ficar encarregados disso aí, de distribuir alimento para as viúvas. Nós temos que preocupar com a palavra e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. 2 coisas importantes: quem quer ter ministério de palavra tem que ter ministério de oração. Aquele que não ora não está pronto para pregar essa palavra. Aleluia! Tal proposta agradou a todos, todo mundo ficou contente, então houve um consenso. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Esse Estevão era tremendo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, os 7 primeiros diáconos da igreja de Atos. Um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia.
Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. A oração com imposição de mãos de seu líder é muito importante para o seu ministério, aleluia. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um número grande de sacerdotes obedecia à fé. Não é maravilhoso ver esse crescimento sendo descrito? Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então, além dele cuidar da casa do Senhor, da distribuição dos alimentos como diácono, mas ele também fazia maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, vai gerar o quê? Uma oposição, né? Ninguém gosta de quando a pessoa está se sobressaindo, todo mundo está prestando atenção nela. Levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. E esses homens começaram a discutir com Estevão. Toda vez que você assume um ministério muito importante na igreja, esteja preparado para o confronto, porque o diabo vai te confrontar. Ele não vai deixar você sossegadinho, em paz, abençoadinho, ele vai te confrontar. Mas você sabe que ele é um derrotado, então Estevão isso não ia parar o Estevão, que era um homem cheio do Espírito. Mas eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Embora eles estivessem tentando combatê-lo, tentando pará-lo, mas quando ele falava, eles não tinham argumentos, porque não há argumentos contra a palavra de Deus e a sabedoria que vem do alto. Então, sabe o que eles fizeram? Subornaram, mentiram alguns homens para dizerem: olha, nós ouvimos o Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. As pessoas estão dispostas a mentir. Mandar esse homem para a morte, porque ele vai ser condenado à morte, para defenderem os seus interesses pessoais. São pessoas que usam da mentira, da blasfêmia e não se importam de matar outra pessoa, contanto que os objetivos deles sejam alcançados. Que Deus tenha misericórdia de pessoas assim, né? Com isso, eles agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Mais um mártir, mais um que vai ser preso, esse vai ser morto, né? Ali apresentaram falsas testemunhas, olha só, falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Olha que mentira, né? Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. A importância, né? A espírito de religiosidade. Por causa da religiosidade deles, eles não queriam dar ouvidos à palavra de Deus. Eles não estavam dispostos a se submeter à nova vontade do Senhor, à vontade perfeita e agradável do Senhor. Então preferiam blasfemar, caluniar, mentir, para poderem condenar aquele que estava fazendo uma obra maravilhosa e só estava fazendo bem, porque os que perseguem os cristãos são pessoas que não têm a menor ideia do que elas estão fazendo. Perdoai-os, Pai, não sabem o que fazem, né? Os perseguidores dos cristãos, os perseguidores dessa palavra, nem imaginam que buraco eles estão entrando, né? Porque não se luta contra um Deus tão poderoso como o nosso, não impunemente. Vai ter consequência, vai ter preço a pagar. E olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio, sabe o que eles viram? Viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. E será que isso os sensibilizou? Porque eles olhavam para o Estevão e eles viam nele um rosto de anjo. E acho que você deve pensar: nossa, acho que aí eles ficaram atemorizados, né? E não vão tentar nada contra o Estevão. Será? Capítulo de amanhã nós vamos ver o final dessa história. Mas esse capítulo é mais uma apresentação para mostrar que uma igreja precisa de gestores, que uma igreja precisa de administradores, mas que eles têm que ser escolhidos não de acordo com os padrões humanos, mas de acordo com os padrões de Deus. Homens sábios,
homens cheios do Espírito. Esses homens é que serão escolhidos para estar à frente da igreja do Senhor Jesus. É claro que, como eu disse no capítulo passado, haverá também pessoas falsas, haverá tudo, mas em número bem menor, porque os lobos não resistem muito tempo, eles são logo descobertos da igreja, porque o Senhor não permite que lá eles permaneçam enganando o povo, enganando as pessoas. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas que estão nos templos, que estão nas igrejas, que estão na presença do Senhor, são verdadeiros discípulos de Jesus. Aleluia! E não é difícil de você reconhecê-los. Que você se torne mais um discípulo no nosso meio, venha se juntar a nós. É maravilhoso fazer parte do povo de Deus. Amém? Amanhã nós vamos ver o que vai acontecer com Estevão, depois que viram o rosto dele como o rosto de um anjo. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã. Atos está sendo rápido, né? Eu estou gostando do livro de Atos de vocês. Um abraço, não esquece de deixar seu like, amém, escreve amém, ou algum comentário que você queira deixar. E se você foi edificado, compartilha com quem você ama. Um abraço, até amanhã.